Cadê o professor, hein? Não sei, ele já começou a gravação e compartilhação de tela. Vamos esperar. Não, né? Então, Então, né? né? Bom dia, gente. Bom dia, professor Marcondes. Tudo bem, rapaz? Faz tempo que a gente não se vê, né, rapaz? Aí deu um atraso aqui porque o celular ele tá bugando geral. Aí por isso que eu atrasei, mas eu tô aqui. Que tanta conversa é essa no chat, hein? A gente tá conversando, eu e Ivone. Ivone tá muito carente hoje. Ela mesmo falou. Oh, Jesus. Ela Deixa tá eu com ver a saudade conversa. de abusar todo mundo lá da escola presencial. Não, eu só volto para a escola quando eu tiver com segurança. Com Quando tiver passado segurança. mais o coronavírus. Deus me livre, pegar essa doença. Eles estão escondendo essas coisas justamente para cada eleição. Olha, voltando aqui, certo? Vamos aqui. Olha, o verbo intransitivo, olha aqui, como eu disse aqui, ó, ele disse que o verbo as reservas de água estão diminuindo em todo o planeta de forma impressionante. Aí ele disse que isso aqui, estando diminuindo, é uma locução verbal, e porque toda vez que vier dois verbos, é um verbo composto ou chamado locução verbal. Essa locução verbal, o verbo principal é o segundo, é o que traz a maior informação, que é o diminuindo aqui. Se eu dissesse está caindo, caindo é a maior informação. Se eu dissesse parece falar, falar é a maior informação. Tem desenhado, desenhado é a maior informação. No exemplo dado, o verbo diminuir é um verbo intransitivo, ou seja, ele não necessita de complemento objeto. É acompanhado de um complemento circunstancial e circunstancial, que pode ser um advérbio ou uma locução adverbial, certo? A expressão em todo o planeta é uma locução adverbial, que traz uma circunstância de lugar, indica onde as reservas estão diminuindo. A expressão de forma impressionante é uma locução adverbial, que indica o modo como a diminuição das reservas está acontecendo. O verbo intransitivo, então, não necessita de complemento objeto para ter seu sentido completo. Aqui outros exemplos. Ivoni
a amiga dela e João viajaram. Viajaram, ele não precisa de complemento, certo? Mas eu posso botar uma circunstância de tempo, certo? Essa é uma circunstância, não é um complemento. Giovana, Ana Beatriz e Maria Eduarda viajaram ontem, certo? Então, aí, o viajar, ele ainda continua verbo intransitivo, mas tem aí ontem, certo? Tem aí ontem. Aí, nós temos exercício de Calvin para fazer, ok? E agora, aí, vamos aqui, ó. Na página 189, certo? Página 189, nós temos os exercícios aí. Lê aí para mim, João, o exercício. Esse quadrinho, por favor. Certo. Uau, olha o tamanho dessa. Pô, no fundo, eu esperava uma explosão ensurdecedora. Então, aí tem esse quadrinho, né, de Calvin, e ele vai falar aqui, ó. Então, o personagem Calvin fica decepcionado no último quadrinho. Responde. Qual foi a causa da decepção de Calvin? Qual foi a causa? Porque ele ficou decepcionado. Aí, já que você Ele ficou decepcionado porque não, não aconteceu uma explosão ensurdecedora como ele queria. Isso, o estouro foi fraquinho, ele queria um estouro maior. Muito bem, certo? Ele queria uma explosão maior do balão, certo? Então, essa é a resposta aí, a letra A, certo? Aí vem, no segundo quadrinho, qual é a expressão que complementa... Professor, eu vou ter que sair, viu? Já entro já já. De olhar, qual é a expressão que complementa? É página 200, 189, 190. O exercício é 190. Página 190. Aí, ó, no segundo quadrinho, qual é a expressão que complementa o sentido do verbo olhar? E a gente tem que ver esse verbo olhar. Olhar, ele diz, olha, uau, olha o tamanho dessa, olha o tamanho dessa. Então, o complemento aqui é o tamanho dessa. Aí, qual é a expressão que complementa o verbo olhar? Então, olhar, olha o tamanho dessa. O tamanho dessa. Aí, o tamanho dessa. Ok? Aí, aí no último quadrinho, que expressão completa o sentido? O verbo esperar, o verbo esperar. Então, espera, ele no fundo, ele esperava uma explosão ensurdecedora. Então, qual é o que complementa o verbo esperar? É uma explosão ensurdecedora. Uma explosão ensurdecedora. Eita, ensurdecedora. Certo? Aí tem essa aí. A outra, como podem ser classificados os complementos, os verbos olhar e esperar? Olha, nós temos aqui olhar. Quem olha, aí a gente pode fazer aqui. Ó. Olha, quem olha, né? Quem olha algo ou alguma coisa. Não tem preposição, verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. E aqui o outro é o quê? É esperar. Quem espera, aí vem esperar. Esperar. Quem espera algo ou alguma coisa. Certo? Também não tem não tem preposição. De, para, com, em e tal, não tem. Então, é verbo transitivo direto. Aí, essa é a resposta dessa questão aí, da letra D. Certo? Então, a letra D está aqui do lado.
Sempre, para saber a transitividade do verbo, tem que fazer a pergunta ao verbo. Se não fizer, já sabe que não vai saber identificar. Eu tenho que fazer a pergunta ao verbo. Ok? Aí tem o próximo quadrinho. Aí vocês, sim, respondem aí, né? Tem o próximo quadrinho. Aí o próximo quadrinho diz: onde conseguir comida? Tá vendo, mulher? Se tivéssemos um computador, era só entrar num desses serviços de busca da internet. Aí, dá um monte de menino com fome, a família pobre, certo? Mas conectado, eles estão, né? Aí, de uma certa forma, é uma crítica. Eu posso passar, já copiaram aí? Já copiaram? Sim. Eu vou passar, viu? Pode passar. Ok, eu vou Pode passar. apagar para copiar. Aí a gente vai, ó. Aí essa é uma crítica, né? Uma crítica social. A charge, ela tem uma crítica social, viu? Geralmente, por meio do humor, a charge crítica critica comportamentos sociais. Assinala as alternativas que correspondem às críticas que podem ser interpretadas na leitura da charge. Ela critica a falta de conhecimento de pessoas que não sabem utilizar as novas tecnologias em ações básicas do dia a dia, ou ela critica, ou ela expressa a contradição de um tempo com tanto avanço técnico, mas que ainda não atende às necessidades básicas de muitas pessoas. Ela critica a preguiça das pessoas que não se mobilizam em busca da melhoria de vida. Ela revela a ingenuidade da personagem ao imaginar que o computador seria a solução para o problema da família. Tem duas respostas que são corretas. Quais seriam? A primeira e a última. A primeira E não. a última. A última está certa, mas a primeira não é. É o que ele critica a falta de conhecimento das pessoas que não sabem utilizar as tecnologias em ações básicas do dia a dia. Como ele falou que tá vendo, mulher, se tivéssemos um computador, era só entrar num desses sites de busca. Então ele sabe utilizar, ele sabe mexer, ele sabe que o computador ele traz essa ideia, né? Traz essa ideia de que você pode mexer, pode ver, pode ir buscar. Então ele não critica essa falta de conhecimento, não. Mas ele expressa a contradição, certo? De um tempo com avanços técnicos, mas que ainda não atende às necessidades básicas das pessoas, certo? Então, tem essa questão aí. Então, esses dois aí. Releia esta frase da charge. Se tivéssemos o computador, o que a expressão destacada indica? Sujeito da frase, um verbo principal, circunstância de lugar ou complemento do verbo. Sujeito não é, né? Se tivéssemos o computador, quem teria um computador? Nós. Aí, sujeito não é, certo? Professor, Oi. é a última. A complemento do verbo. Muito bem, complemento do verbo. Aí, olha, nós, se tivéssemos um computador. Aí, quem é que teria um computador? Nós. Nós é o sujeito. Se tivéssemos um computador, é o predicado. Qual é o verbo daqui? O verbo é esse aqui. Logo, o que nós temos aqui é um complemento do verbo. Então, nós temos a questão do complemento verbal, viu? Complemento verbal. Então, nós temos aqui o complemento do verbo. Não é o complemento de circunstância de lugar, porque não está dando ideia de lugar. Tipo, em João Pessoa, na sua casa, tal. Então, nós temos aí o complemento complemento do verbo. Então, se eu fosse classificar esse verbo aqui, Gabi, que tipo de verbo ele era? Ele era verbo... Gabi, se eu fosse classificar esse verbo aí, tivéssemos o verbo ter, ele seria transitivo direto, verbo transitivo indireto,
ou ele seria verbo transitivo direto e indireto? Bem, tivéssemos, não faria sentido sozinho, então precisa de complemento. Isso. E eu acho que não é preposição. A palavra Muito é bem. numeral. Então é verbo transitivo direto. Muito bem, é verbo transitivo direto, certo? Então, aqui não tem preposição. Esse aqui, ele pode ser numeral, como também pode ser um artigo indefinido, viu? Aí, no caso, ele vai ser um verbo transitivo direto. Não esquece disso, que a gente vai fazer prova em relação a isso, viu? Quais são as preposições de, para, com, em? Se tiver o verbo e vier uma preposição, se vier um Ante, verbo, perante, com, isso, contra, desde, quem, por, sob, sobre, a, porém. tudo bem. Aí, se tiver uma dessas preposições depois do verbo, aí ele vai ser o verbo transitivo direto e o que vem depois dele é objeto indireto. Como aqui tivéssemos, não tem essa preposição, ele é um verbo transitivo direto e o que vem depois dele é chamado de objeto direto. E o verbo transitivo direto e indireto é as duas coisas ao mesmo tempo. Aí vamos para lá, vamos para a próxima. Aí releia o trecho. As águas subterrâneas também estão em risco. Observe que foram retiradas alguns complementos. A água preenche ou se infiltra. Em alguns casos, fica armazenada. Certo? Isso aqui é a frase do texto aí que a gente viu, né? Agora reflita. A água preenche alguma coisa, aí a água preenche ou se infiltra. Em alguns casos, fica armazenada. A água preenche alguma coisa, o que é que ela Sim. preenche? Ela preenche o quê? Calma, deixa eu voltar lá. Se é assim, você nem lê o texto, o que é que a água preenche aqui embaixo da terra? Pelo conhecimento de vocês, de ciências e tal. Aqui embaixo tem muita água, certo? Tem muita água, tem muito petróleo, tem petróleo, tem gás, tem um monte de coisa. Aí a água preenche o quê? Se eu tiro um desses, o que é que tem lá aqui embaixo? Não é tudo sólido ou tem algumas cavernas, algumas rachaduras? Preenche os lençóis freáticos. Muito bem, preenche os lençóis freáticos. A água se infiltra por onde? Pelo solo. Pelo solo, muito bem. A água fica armazenada onde? Lençóis freáticos. Nos lençóis freáticos. Então, aí ele está perguntando. Reescreva o trecho empregando os complementos indicados no quadro a seguir, de modo que a frase fique adequada. Em bolsões, os espaços entre os segmentos e pelas rachaduras. Aí ele dá o exemplo aqui, e a gente vai fazer assim. Colocar um para esse, aliás, é um para o outro. Um para esse, 2 e 3. Pelo nosso conhecimento, a gente já sabe que é isso que Gabi falou, né? Mas eu quero preencher com essa, eu quero continuar essa frase aqui, com essas aqui. Qual seria da primeira frase? Seria 1, 2 ou 3? A água preenche o quê? Os bolsões. Os bolsões, mas aqui tem em, ó. Ah, A água certo. preenche em bolsões, não. Aí não pode. Ela preenche o quê? Tem que escolher um desses 3 aqui. Os espaços entre os sedimentos. Muito bem. Os espaços entre os sedimentos. A água se infiltra por onde? Pelas rachaduras. Pelas rachaduras. Muito bem. E a água fica armazenada onde? Lençóis freáticos. Não, o conhecimento que a gente tem é que lençóis freáticos, mas agora a gente tem que completar a frase com essas frases de baixo. Aí o único número que faltou foi o número 1. E a água fica armazenada em bolsões, certo? Nos bolsões. Então, aqui, essas frases era para ser complementada com aqui, ó.
com essa aqui, ó. O 1 vinha para cá, o 2 para cá, certo? E esse 3 aqui, esse terceiro pontinho, tá aqui pro meio. Entendeu? Entendeu? Uhum. É só para complementar as frases de cima com um complemento embaixo, certo? Aí, qual verbo é transitivo e necessitou de um complemento objeto? A água preenche alguma coisa? Sim, preenche os espaços entre os sedimentos. Quem preenche, preenche Qual é essa algo. página, professor? Essa é a página 191. 109, não, é 191. Aí, a água preenche alguma coisa? Preenche. Ela preenche os espaços entre os sedimentos, certo? Preenche os espaços entre os sedimentos. Então, quem preenche, preenche algo. Então, o verbo é transitivo direto. Viu? Transitivo direto. A água, aí a outra. A água se infiltra por onde? Quem se infiltra em algum lugar, né? Ou por algum lugar, certo? Então, aí, no caso, pelas rachaduras. Pelas rachaduras, por, é justamente uma preposição. Então, aí é um objeto indireto. O outro, a água fica armazenada onde? Em bolsões. Em bolsões é um objeto indireto. Ou também pode ser um lugar, certo? Quem armazena alguma coisa em algum lugar. Aí, ele pode ser o objeto, nesse caso, ele vai ser o objeto indireto, ok? Aí, essa letra C pergunta qual verbo é transitivo e necessitou de um complemento objeto. Então, o verbo aí é preencher, certo? É preencher. O verbo aqui, no caso, é preencher. Porque quem preenche, preenche algo. Que tipo de complemento foi empregado com o verbo infiltrar? Infiltrar, ele é pelas rachaduras. O complemento é o quê? Pelas rachaduras é objeto indireto. Objeto indireto. Porque é pelas rachaduras. E pelas quer dizer per mais o, que é uma preposição, viu? Que vai dar pelo ou pela. Certo? Esse assunto é do 7º ano, viu? Essas preposições, não sei o que aí. Deixa eu ver aqui o 9º ano, se já terminou. Podemos seguir em frente? Terminaram o 9º ano? Tudo? Não, tá certo. Vou dar mais 3. Deixa eu ver quem terminou aí. Abra aí a câmera. Que ele começou logo cedo. Ele começou assim que eu mandei ele no grupo. Terminasse, Marcos? Pronto, então eu vou dar mais 4 minutos. 4 minutos, certo? Para vocês terminarem aí. Não, 10 não. 10 acaba a aula. Oxe. Mas o que? Faça um breve resumo de 15 linhas. É verdade, viu? Tá bom, tá certo. Davi, tu fizesse esse resumo de 15 linhas? Pois vai fazer 15 linhas. Não. Pode complementar para fazer 15 linhas. Pesquise aí. Não. Aí continue para fazer 15. Não é 9, é 15. Pronto. Aí nós temos aqui, certo? Essa ideia aí. Essa ideia de preposição. Vocês já estudaram, né? Que esse negócio de em mais a, em mais
Em mais A dá na. Já estudaram isso? Uhum. E em mais Sim. O dá nó. Certo? Tem que lembrar disso aqui. Em mais O dá nó. Em P mais O é igual a pelo. Per mais A é igual a pela. É a preposição mais o artigo. Viu? Aí, isso aí é assunto do 7º ano. Viu? Aí eu vou passar, vou limpar tudo e vou para a próxima questão aqui. Próxima aí. As atividades, tipos de predicados e complementos verbais. Aí você vai dizer, identifique nas frases a seguir e classifique em nominal ou verbal os tipos de predicado, viu? Aí vamos lá. Cientistas anunciaram rio subterrâneo de mais de 6.000 quilômetros embaixo do rio Amazonas. Quem anunciou o rio subterrâneo de mais de 6.000 quilômetros embaixo do rio Os Amazonas? cientistas. Cientista. Sujeito simples, só tem um núcleo, certo? Que é a palavra cientistas. Anunciaram o rio subterrâneo, tal. Ele é o predicado. Qual é o verbo daqui? O verbo é anunciar. Anunciam. Anunciam. O verbo anunciar, ele não é verbo de ligação. Logo, é um predicado verbal. Certo? Predicado verbal. Por esse cenário, crescem em importância os aquíferos. Quem é que cresce em importância por esse cenário? Os aquíferos. Os É aquíferos. o sujeito. Outra vez, sujeito simples. Certo? Aí vamos ver aqui, o restante é tudo predicado. Qual é o verbo do predicado? Qual? Crescem. Aí o verbo crescer, ele não é verbo de ligação, ele é predicado verbal, certo? Só cerca de 3% de toda a água do planeta é doce. O que é doce? Só cerca de 3% da água 3% do de planeta. toda a água do planeta. Aí aqui o núcleo do sujeito é a palavra água, certo? Aí sujeito simples. Sujeito simples. Aí sujeito simples. Deixa eu fechar aqui. Sujeito simples. Aí sendo sujeito simples, a gente tem que ver qual é o verbo. O verbo aqui é o verbo é, que é o verbo ser. Se ele é o verbo ser, ele está no verbo de ligação. Aí é predicado Nominal. nominal. As águas de superfície estão poluídas. O que estão poluídas? As águas de superfície. Aí o núcleo também aqui é água. água. Sujeito simples, porque só tem um núcleo. Aí estão poluídas é o predicado. Qual é o verbo? Está. Está é um verbo de ligação, predicado nominal, certo? As reservas de água doce precisam de atenção urgentemente. O que precisa de atenção urgentemente? As reservas de água doce. Reserva de água doce. O núcleo do sujeito é reservas. Logo, é um sujeito simples. Precisam de atenção urgentemente é o predicado. Qual é o verbo? Precisam. Precisam. Aí, precisar, ele não é verbo de ligação. Ele não está naquela lista. Logo, ele é um predicado verbal. Verbal. Isso. Aí, a poluição dos aquíferos será fatal ao planeta. O que será fatal ao planeta? A poluição dos aquíferos. A palavra poluição é o núcleo. Ele só tem um núcleo, é sujeito simples. Será fatal ao planeta é o predicado. Será é do verbo ser. Se ele é do verbo ser, ele é um verbo de ligação. Se ele é um verbo de ligação, ele é um predicado nominal. Tá certo? Então, nós temos aí. Vamos para a próxima. Ela é carioca. Ele é carioca. O trecho do poema de Thelma Guimarães Carlos Andrade. No caminho do cinema, mascando chiclete, de canela, ele puxou minha mão. Fez carinho nos meus dedos, foi beijando um a um. Então, aqui ele está pedindo, certo?
Os verbos ou a locução verbal. E terminou o nono ano. Terminou o nono ano. Só tem 3 minutos, viu? Aí, aqui, ó, preencha aqui, ó, os que são complemento verbal, que são complementos, os verbos. Aí você vai ter que ver aqui, no escurinho do cinema, mascando. Mascar é o verbo. Aqui, ó, verbo. Chiclete, ele puxou também é outro verbo. Na minha mão, fez é outro verbo, certo? Minha mão fez carinho nos meus dedos, foi beijando. Aqui também é outro verbo. Quais são os complementos? Complementos são esses aqui, ó. Chiclete de canela. Aí você vai botar aqui. Na minha mão, certo? Vai botar aqui também. Carinho dos meus dedos, aqui. E um a um, aqui. Pronto. Deixa eu copiar, viu, professor? Peraí. Tem 3 minutos, viu? Uhum. 3 minutos. Foi beijando. Foi beijando um a um. É a parte do verbo, né? Foi. Certo. Abra aí a câmera que eu quero ver, Davi. Certo. Muito bem. Aí a professora vai pedir vai pedir tudinho. Deixa eu olhar de perto como é que tá. Espera aí, deixa eu olhar de perto. Certo. A outra página. Tem muito borrão, viu? Você borra demais, Davi. Melhorou. De ontem para hoje melhorou, viu? Depois que eu puxei as orelhas, né? Parabéns. Continue assim. Pronto. 2 minutinhos para encerrar aqui, viu? 2 minutinhos para encerrar. Vai cair a conexão. Ok? Tá bem, professor. Tá bom. Aí, pronto. Quem terminou já pode Acabei, sair do professor. novo ano e eu vou interagir. Já encerrou, viu? Pode sair. 8º Acabei, ano. professor. Pronto. Aí quem terminou já pode sair que vai ter aula de ciências, viu? Aguarde que eu vou mandar o link, viu? Agora, né, professor? Agora, tá certo? Sim, professor. Depois da aula de ciências vai ter outra aula, né? Vai ter uma aula ainda de sociologia, viu? Vai ser só com 8º ou com outra turma também? Vai ter 6º e 8º. Essa semana vai ser assim, na semana que vem vai ser diferente. Tá certo. Pronto, aguarde aí, viu? Certo.